Olá, oi gente, boa noite. Estamos ao vivo na nossa mesa, live. Onde estão roteiristas trans, ou roteiristas trans, onde estão? Queria agradecer muito a presença de vocês, primeiro, que estão assistindo a live, segundo, das roteiristas, de roteiriste, que está aqui com a gente, né? É, e queria começar, né, apresentando as pessoas aqui que vão participar dessa discussão com a gente. Eu sou Vana Medeiros, aqui, como está na minha plaquinha. Eu sou diretora de associadas aqui da Abra, sou roteirista também, e vou mediar essa conversa, tentar fazer um caminho aí de raciocínio para a gente ir discutindo. Então, vou começar pelo Cássio Kelme, diretor e roteirista, estudou na ECTV em Cuba, transmasculino, vive em São Paulo. Passou por mais de 80 festivais, com 15 curtas e um longa-metragem premiados internacionalmente. É diretor da segunda temporada do reality show Born to Fashion. Obrigada, Cássio, pela presença. A Clarice, que está aqui embaixo, Clarice Siqueira, formada na Universidade de Fortaleza, se dedicou a estudar e pesquisar roteiro. Escreveu o longa de terror O Homem no Teto, premiado no núcleo Primeira Versão, Lab Cena 15 e Incubadora Paradiso. Trabalhou em 2 salas de roteiro, desenvolvendo uma série de dramédia e um projeto transmídia de sci-fi. Além disso, é roteirista de uma série documental sobre transgeneridades. Obrigada, Clarice, pela presença. Boa noite. E Ela Santana, escritora e roteirista, em 2021 escreveu para a série de animação Os Pequenos Crononautas, em fase de produção pela Bactéria Filmes. É roteirista das séries Encantados e Histórias Impossíveis, ambas da TV Globo, onde também atua como consultora de Elas por Elas, novela das 18. Seu primeiro projeto de longa-metragem, Pajubá, documentário sobre pessoas trans das 5 regiões do país, está em fase de pós-produção e tem um lançamento previsto para 2024. Perfeito. Muito obrigada, Ela, pela sua presença. Bom, vamos lá. Acho que a gente pode começar a conversa aqui, né? Falando que esse papo ele está acontecendo no Dia da Visibilidade Trans, para a gente falar um pouquinho sobre o assunto, mas a gente trouxe aqui, né, dados que mostram para a gente dentro da Abra que a questão, né, de roteiristas trans, onde estão, é uma questão antiga, é uma questão que não está só aqui nesse mês de janeiro e nesse dia 29, que é onde as questões costumam, né, ganhar a visibilidade. Mas a gente vem conversando bastante sobre isso dentro da associação, em várias questões, vários pontos, né, de subrepresentatividade dentro da associação, e especialmente porque agora em novembro, a gente lançou um mapeamento, né, das pessoas roteiristas associadas da Abra, que foi um mapeamento que foi produzido pela gestão passada da diretoria. Então, ela aconteceu lá em 2022, né? As pessoas associadas responderam a um questionário socioeconômico profissional que abarcava vários pontos, tanto sobre identidade, mas também sobre vida profissional mesmo. E a gente, a partir disso, né, teve um mapeamento super legal, produzido com vários números sobre quem são as pessoas roteiristas hoje. Esse mapeamento está disponível no site, aliás, no site da Abra, se alguém quiser conferir outros setores, outros números. Eu vou compartilhar aqui com a gente a página exatamente sobre gênero e identidade de gênero, que foi uma página importante que nos inspirou aqui também a conversar sobre isso. A gente descobriu, né, como se a gente já não soubesse, já dá para
para ver, assim, né? Mas a gente teve números um pouco mais concretos de que as pessoas cisgêneros da Abra, elas formavam, em setembro de 2022, 96,2%, é isso, né? Entre homens e mulheres cisgênero, homens com um pouco mais de presença aí, mas também várias mulheres cisgênero. E as pessoas não cisgênero da Abra, elas formam, então, formavam em setembro de 2022 esse percentual de 3,8% das pessoas dentro da associação. Essas identidades aqui dentro das respostas que foram colhidas pelas pessoas que compartilharam com a gente, né, suas respostas, 4 identidades apareceram: identidade de pessoa não binária, identidade de travesti, identidade de mulher transgênero e identidade de homem transgênero. As mesmas 4 identidades também aparecem hoje, né? Quando a gente olha os dados, a gente não tem um novo mapeamento. Esse novo mapeamento, a ideia, né, é que a gente possa produzir um mapeamento que seja lançado anualmente, mas a gente ainda não tem um mapeamento mais atualizado do que isso oficialmente. Mas eu consegui hoje à tarde olhar dentro ali da nossa tabela de banco de dados e calcular hoje, né, assim, agora, dia 29 de janeiro, qual que é a nossa situação. E a nossa situação piorou um pouco em termos de percentual, porque agora o percentual de pessoas cisgênero da Abra é de 97,4%, e pessoas não cisgênero é de 2,6%, entre pessoas não binárias, mulheres trans, homens trans e travestis. Em números absolutos, esse número aumentou, porque a gente teve, né, um crescimento dentro da Abra bem grande nesse último ano, desde que esse mapeamento foi feito. 250 pessoas novas entraram dentro da associação. Isso foi um crescimento de por volta aí de 25% a 30%, ou seja, dependendo da contagem que a gente fizer, do período, né? E então a gente, né, tem crescido muito, tem muitas pessoas, até por conta de todo esse movimento de editais e de políticas públicas que saiam do eixo Rio-São Paulo. Muitas pessoas roteiristas de outros lugares do Brasil têm se candidatado, né, a entrar dentro da associação, e esses números aumentaram, mas a situação ainda é bastante ruim. Então, eu queria passar a palavra... deixa eu remover aqui a nossa... ótimo. Queria passar a palavra, acho que pode ser, não sei, para a Clarice, se a Clarice quiser começar a conversar um pouquinho com a gente, para falar sobre exatamente a resposta da nossa pergunta, assim, né? Roteiristas trans, onde estão? E uma pergunta que você fez enquanto a gente estava, você elaborou aqui enquanto a gente estava conversando sobre essa mesa, né? Que é por que somos tão poucos? Porque somos tão poucos em termos dentro da Abra, em termos de mercado. O que a gente pode falar sobre isso, assim, né? Será que essa situação de número dentro da Abra reflete o mercado ou não reflete? Já refletiu mais, reflete menos hoje? Como que a gente poderia pensar um pouco sobre isso? Oi, eu fiz enquanto a gente estava vendo aqui o gráfico, eu fiz uma matemática de padeira aqui, pensando no setembro de 2022, desse mapeamento, o número de... Porque assim, né, a gente fala de percentual, mas acho que quando a gente fala num número absoluto, vai ficar mais claro o tamanho dessa discrepância. Vamos falar aqui. O que eu estou vendo aqui pelo mapeamento era que eram, se eu não me engano, 465 pessoas associadas que responderam a pesquisa, né? Isso seria 100% dos associados da Abra. 2,67%, que é o somando aqueles percentuais de pessoas trans, a gente está falando aí de 12 pessoas trans na Abra. Certo? A gente está falando de 12 de 465 pessoas. Então, assim... Por quê? Porque tem pouquíssimas pessoas trans na Abra. A questão é que falta roteiristas trans no mercado? Não tem esses roteiristas? Só tem essas 12 pessoas que são roteiristas trans? Não.
Não é essa a questão, né? E eu acho que uma das provas de que não é essa a questão é um episódio que aconteceu agora em dezembro de 2023, a partir de uma iniciativa que é da APTA, da Associação dos Profissionais Trans do Audiovisual, em que eles criaram um grupo que se chamava Roteiristas Trans Nacional. E nesse grupo, em 12 horas, 73 pessoas trans entraram e já estavam discutindo o roteiro e o lugar das pessoas trans no roteiro. Em 12 horas, grupo de WhatsApp, 73 pessoas entraram e estavam interessadas em discutir. Então, assim, essas pessoas existem. O que é que está faltando para elas conseguirem acessar esses ambientes? Então, eu acho que a discussão ela começa a partir um pouco daqui, e eu acho que a gente pode começar a abrir algumas portas dessas dificuldades de acesso a esses ambientes. Mas aí eu não vou me atropelar, eu vou deixar meus colegas também poderem fazer as considerações iniciais. Acho bem interessante isso que a Clarice trouxe, né? Quando a gente pensa os números, confrontar a nossa percepção também, porque eu convivo com muitas pessoas trans, eu vejo essas pessoas trans, criadoras, roteiristas, diretores, né? Ao meu redor, conheço mais de 12, com certeza. Então, você perguntou se esses números refletem o mercado. Eu não sei se refletem o mercado, mas precisa refletir o mercado dentro da Abra, sabe? Porque às vezes isso pode ser uma desculpa, sabe? Temos 2% na Abra, mas no mercado também temos 2%, sei lá, se é que existe esse número, acho que nem existe. Mas eu acho que não precisa refletir. A Abra, como associação, tem que impulsionar também, né? Essa questão da diversidade, porque a gente precisa, essa necessidade de narrativas diversas não é uma necessidade só de pessoas trans, é uma necessidade de pessoas cis também, sabe? A gente está discutindo muitas coisas quando a gente está falando de corpos trans, sobre a nossa sociedade, sobre o nosso entendimento enquanto indivíduos. Então, é uma questão super importante, diversidade não só de gênero, mas hoje a gente está falando mais de gênero porque é o dia da visibilidade trans, né? Então, realmente também deixo a pergunta, por que somos tão poucos, né? É muita coisa, né? Obrigado pela fala, Clarice. Acho que você pontuou de forma muito objetiva a questão dessa conversa inicial, que eu quero acreditar que é uma conversa inicial que a gente está tendo com a Abra sobre isso, porque é muito discrepante, né? Você falou do grupo de roteiristas da APTA, eu vi que a Noah, beijo Noah, colocou ali no chat do YouTube, por exemplo, que esse grupo foi criado em dezembro e agora, fim de janeiro, já são aproximadamente 170 pessoas roteiristas nesse grupo da Abra, discutindo roteiro, fomentando projetos, fazendo redes de apoio profissional, né? Da APA, né? E assim, a APTA, isso, da APTA. E a APTA é uma associação que é um bebê ainda, né? Se a gente comparar com as grandes associações de audiovisual do Brasil, como a ABRA, como a APAN, né? É um bebê que está engatilhando ainda, né? Sem recursos, as pessoas literalmente pagando para fazer o negócio acontecer, tirando do próprio bolso. É, é uma luta coletiva justamente que vem desse desespero da gente conseguir adentrar o mercado, né? Porque eu concordo muito com o Cássio também quando ele fala dessa necessidade de mudarmos as narrativas, mas eu também quero acrescentar essa fala dele uma coisa anterior. Aqui a gente está falando de emprego. Aqui a gente está falando de empregabilidade, de oportunidade de emprego, de profissionalização, né? É, e aí, já entrando até alguns pontos que enfim, a gente vai falar mais, só uma fala inicial mesmo, a população trans do Brasil, em qualquer lugar que esteja, ela tá muito defasada em qualquer sentido, porque a gente mal consegue, às vezes, terminar o ensino médio. Quando a gente fala de roteiro, por exemplo, é uma profissão que é muito difícil até de você aprender ela, porque é caro aprender roteiro. É muito caro
se formar roteirista, né? Nem a faculdade de cinema, no geral, acho que agora sim, de uns anos para cá, ensina o roteiro, né? De tão a parte que é da discussão a formação de roteirista. E aí, quando você já parte desse princípio, como é que a população, que, segundo as estatísticas, às vezes mal consegue terminar o ensino médio, que só o fundamental, consegue, né, se profissionalizar para tentar adentrar os espaços, porque é o acabar de cada vez. Porque primeiro esse grupo da APTA, por exemplo, são pessoas capacitadas, são pessoas que entendem o que estão fazendo, são pessoas que estudam, são pessoas que vivem a profissão do jeito que dá para a gente viver. Mas isso é o primeiro degrau. O degrau de acessar os espaços, ele é 3 vezes maior, 100 vezes maior, né? Porque é uma escada com degraus muito desiguais, assim, né? Então acho que o ponto de partida, eu acho que o título dessa live que a gente chegou e consensuou, né? Nós aqui, nós quatro aqui, e a Germana, que é uma das pessoas que ajudou a gente a realizar isso aqui hoje, é, é, a base dessa pergunta é essa, né? Como que tá esses degraus, né? Da profissionalização para a inserção no mercado de trabalho, parece que é um papo direto, que é uma coisa direta, e isso é uma coisa que eu aprendo muito com mulheres negras cineastas e com o movimento negro no cinema também, que já está um pouco mais avançado nas discussões que a gente, mas que eu sinto que é uma trajetória muito similar, né? A história do movimento artístico negro com o movimento trans, né? É, enfim, só jogando aqui já pra gente explicar, porque eu acho que a conversa é essa, né? É, a gente ser só 12 pessoas em 2022 dentro da Abra significa que possivelmente talvez duas dessas pessoas estavam trabalhando, duas ou três, sabe? Porque a gente faz esse outro mapeamento também, que eu não sei se a Abra faz, mas é uma coisa que seja interessante. Quantas dessas pessoas estão efetivamente inseridas no mercado, trabalhando, pagando suas contas, sabe? Então acho que a conversa é mais sobre esse lugar, né? E sobre como. E aqui eu não vou dizer nós, eu vou dizer a cisgeneridade pode entender o que realmente a gente precisa para nos ajudar, de certa forma, a tentar lutar por um status de equidade assim, no mercado, né? Mas, enfim, muitas coisas. Perfeito. Obrigada pelas falas. Acho que já tem muita coisa aí para ser discutida, né? Eu só acho que complementando o que a Clarice falou sobre as 12 pessoas, aí eu fui aqui olhar em números absolutos, hoje são 17, né? Então, ou seja, não cresceram, não cresceu muita coisa, assim, né? A gente ainda está muito, muito, muito longe das 70 pessoas que entraram em 12 horas no grupo, e acho que as razões disso também tem a ver com muito do que vocês falaram, do que ela falou, da questão do acesso mesmo. Isso é muito interessante, isso que você falou, ela, sobre os dados cruzados, né? Os mapeamentos da Abra, esse último mapeamento, ele não teve alguns cruzamentos, assim, né, de dados. Tem um percentual de quantas pessoas dentro da associação conseguem sobreviver do trabalho de roteiro, né? Porque isso também é outra coisa. A gente sabe que dentro do audiovisual, muitas vezes, profissionais exercem múltiplas funções, muitas vezes por querer mesmo, né? Porque as pessoas são múltiplas e porque diretores se interessam por roteiro, roteiristas se interessam por direção, mas muitas vezes também por necessidade. E aí tinha uma das perguntas que falava sobre quantas pessoas sobrevivem de roteiro, que não seja, e se não sobrevive, né? Por quê? Assim, não sobrevivo de roteiro por escolha, que é uma coisa, ou não sobrevivo de roteiro por necessidade, que é outra bastante diferente, assim, né? E acho que é legal, é muito interessante a gente poder pensar em cruzar esses dados, né? Dentre essas pessoas, que só 1/3 das pessoas dentro da aba sobrevivem de roteiro. Isso é um dado bem importante, assim, porque foi um dado que foi muito marcante, assim, do mapeamento, né? Você pensar que só 1/3 das pessoas
que estão dentro de uma associação profissional, porque a Abra, como associação profissional, né, acho que como a maior parte das associações profissionais, ela tem um critério de entrada de já ter tido algum tipo de trabalho que seja entendido como profissional, que não precisa ter sido exibido, pode ser um contrato, por exemplo, você pode ter acabado de ganhar um edital de escrita de um roteiro de curta-metragem, e você já tem esse contrato ali assinado com o edital, então você é considerado um profissional dentro do roteiro, você pode entrar dentro da Abra. Mas aí pensando que dessa porcentagem, né, de mais de 1.000 pessoas associadas, se a gente está pensando em proporcionalidade, assim, 1/3 das pessoas só sobreviveriam. Seria legal a gente poder fazer esse cruzamento para saber quantas pessoas dentro de cada uma dessas categorias que a gente criou dentro do mapeamento, né, dessas identidades, etc., possa se corresponder ao dado. Eu também, assim, só lembrando, né, agradecer a Germana que nos ajudou aqui dentro dessa ação da live, e ao próprio comitê. Dentro da Abra, hoje, a gente tem o Comitê de Diversidades Sexuais e de Gênero, que é um comitê que é super importante de ser ocupado pelas pessoas que se interessam por esses assuntos e que encaram esses assuntos como uma pauta de luta, para que esse comitê sempre possa ser o mais diverso possível. E como o Cássio falou, né, a diversidade não é uma pauta que... A diversidade de corpos não é uma pauta que diz respeito só a pessoas trans ou só a pessoas LGBTQIA+. Bom, acho que eu proponho que a gente fale um pouco, assim, né, que um próximo tópico de conversa seja ações dentro do mercado ou de associações. Eu vou até preparar aqui para mostrar o site da APTA e aqui os profissionais, que são associações, são ações que se propõem a mudar isso dentro do audiovisual, dentro do roteiro. O que a gente... Que tipo de ação a gente precisa, ou faz falta dentro do mercado, dentro das associações, e que tipo de ações vocês enxergam como ações que vêm tentando ajudar a mudar isso. Quem quiser se candidatar, pode se candidatar. Eu queria comentar alguma coisa que tem um pouco a ver com isso, mas ainda falando desses critérios de associação da Abra, porque eu acho que isso é uma coisa importante, porque tem a ver com políticas afirmativas. Eu entrei aqui no site da Abra e tá aqui para entrar, você tem que ter escrito profissionalmente pelo menos um roteiro para TV, cinema, rádio, internet. Eu não sei se isso mudou, porque eu me associei há um ano atrás. E eu lembro que não era isso, não podia ser de curta, tinha que ser, se não me engano, de longa, tinha que ter alguma coisa que tivesse sido lançado, ou que tivesse sido lançado comercialmente, ou tinha que ser de longa. Eu acho só se flexibilizou agora, mas eu lembro que quando eu fui me associar, era um pouco mais difícil. Então, eu acho que tem que ter uma política afirmativa dessa flexibilização para pessoas trans, sabe? Pensando nessas políticas afirmativas para mais pessoas poderem entrar. Por que é importante entrar numa associação? Tem uma coisa de reconhecimento da classe, tem a questão de network também, porque o trabalho no audiovisual se dá por conexões. Então, as pessoas trans precisam ter entrada nesses lugares para serem conhecidas, vistas o dia a dia da visibilidade trans. Infelizmente, é assim o mercado. Eu cada vez percebo mais isso, assim, sabe? Eu achava que era menos do que eu imaginava. E é muito por conexões. Então, é importante que as pessoas entrem nesses espaços e pensar essas políticas afirmativas, flexibilizar isso para as pessoas trans, seja na entrada da Abra, por exemplo, seja em festivais, em editais, ter as cotas, pensar, eu como transmasculino também pensando já uma outra questão que é uma discussão longa, mas pensar políticas de gênero para pessoas trans, porque hoje tem várias políticas de gênero, de equidade de gênero, que são para mulheres, e aí acabam sendo de mulheres cis e trans, mas acabam transmasculinos ficando de fora, então a gente tem que ter políticas para pessoas trans, porque
na Abra a gente vê, ó, metade são mulheres, né? Na Abra, metade mulheres cis. Então, existe não está equivalente às lutas, entende? Tipo, a gente realmente precisa de políticas afirmativas nos editais, nos fundos. Acho que é um pouco isso. E que mais que eu ia falar de ações tem a APTA. Queria também recomendar para as pessoas que olhem o site Tela Trans. Eu estou montando agora uma mostra de cinema. Só no Tela Trans tem 120 curtas feitos por pessoas trans. E a gente está muito no curta ainda, porque o longa, o mercado, são espaços de poder maior. E quanto mais a gente ascende no espaço de poder, mais mais escassos nós somos, né? Então, acho que eu falei um pouquinho de cada coisa, gente. É isso. Só assim. Demais. Não, e é isso, tipo, eu acho que para falar do que é que pode ser feito, ou do que é que já está sendo feito, a gente sempre precisa falar do que é que são esses degraus, né, que ela estava falando, assim, que é tão difícil e que são tão discrepantes, né? Porque, assim, né, tipo, eu preciso passar por N degraus até chegar na possibilidade de eu competir num edital, e nesse edital eu ainda tenho que também contar com a possibilidade de ganhar, para que aí, depois que eu assinar um contrato, depois que eu escrever um roteiro, eu possa finalmente, pela primeira vez, acessar um ambiente de troca. Assim, são tantas camadas que eu preciso passar. Eu preciso passar primeiro pela formação básica, depois eu preciso passar por algum entendimento de roteiro para eu conseguir ganhar um edital. Mesmo um edital com políticas afirmativas, eu ainda vou estar competindo com várias outras pessoas, eu preciso ganhar esse edital, e aí eu tenho acesso à Abra, né? E assim, a Abra, como esse espaço que o Cássio já marcou, né, que é um espaço muito importante, que vai me dar espaço de troca, que vai me dar espaço de entendimento como classe, que vai me dar acesso a bolsas em alguns cursos, que vai me dar acesso a descontos em alguns cursos, só que é importante falar que também envolve recurso, né? Tá na Abra é uma coisa que eu preciso pagar para estar. E aí eu vou pagar para tentar competir por bolsa, eu vou pagar para conseguir descontos, então eu tenho que gastar dinheiro para eu tentar diminuir a quantidade de dinheiro, tentar diminuir esse degrau enorme, esses degraus enormes que vão se acumulando para eu conseguir chegar lá, né? E aí, enfim, também essa Abra não é chegar lá, porque como a gente viu, só 1/3 da Abra vive de roteiro, né? Então, assim, ainda depois de entrar nos ambientes de troca, eu ainda tenho vários outros, muitos degraus a percorrer, né? Então, acho que assim, a gente precisa ir delineando esses gaps enormes que tem para a gente começar a entender isso. E aí também uma coisa que eu acho que é importante marcar, que já está um pouco colocado na fala do Cássio, que é a demanda específica nossa, né, como comunidade trans, assim. E aí eu acho que é muito importante estar na Abra para que a gente também possa cobrar a Abra pelas nossas demandas, né? E eu acho que também tem um movimento aí importante a se fazer, né? A gente tem demandas muito específicas, né? E se a Abra existe para defender os interesses dos roteiristas, por que ela não se posicionou, por exemplo, em relação aos editais que excluíam os roteiristas não binários e transmasculinos? Assim, teve roteiristas que foram excluídos, aí tem 12 pessoas, beleza, mas tem pessoas aí não binários e transmasculinos que foram excluídas, e aí, cadê o posicionamento em relação a isso? Então, assim, não basta só estar no espaço, não basta só ter um momento de discussão como esse que a gente está tendo aqui no dia 29 de janeiro. A gente também precisa ativamente ser ouvidos e levados em consideração em relação às nossas demandas específicas. Parte disso é a gente aumentar esse volume, parte disso é a gente ser mais pessoas na Abra para poder conseguir articular mais e discutir mais. Mas eu acho que também parte disso vai partir da Abra, vai partir das outras associações, vai partir de espaços de formação, de ambiente de mercado, de rodadas de negócio, de cursos, para que capacitem essas pessoas e para que tomem ações as quais vão incluir pessoas trans, vão
dar espaço para as pessoas trans, né? Então, eu acho que é importante marcar isso aí. Eu acho que a gente pode também abrir isso mais num terceiro momento, quando a gente for falar especificamente das ações. É, é, é foda, né? Porque eu acho que é um problema, na verdade, esses dados pra mim, aí só eu com minhas divagações e pelas minhas observações, né? Porque o audiovisual é uma bolha e é uma das poucas coisas que você consegue observar realmente como está acontecendo, porque é uma bolha. A profissão roteirista no Brasil é uma bolha, né? Então, eu acho que o que me preocupa no número da Abra, esses dados que a gente tem, até os mais recentes, na verdade, que, que você trouxe pra gente, é que pra mim ele é um reflexo do todo do mercado, né? É, e eu sinto, por exemplo, falo com tranquilidade, eu fui no Frapa ano passado, fiquei uma semana no Frapa, e foi uma experiência muito legal, nunca tinha ido. Foi muito bacana, conheci muita gente, revi muita gente, encontrei muita gente no trabalho que eu só conhecia do Zoom da vida, né? Das reuniões online. Mas me foi surpreendentemente desagradável ver que tinha só uma mesa para falar sobre audiovisual trans, em uma ala quase que à parte de onde realmente estava acontecendo um evento, escondidinha ali na esquina. E me assustou mais ainda quando eu paro para ver os concursos, os pitchings, tudo que faz o Frapa ser o Frapa, por exemplo, praticamente não tinha pessoa trans. A gente está em um país em que há 2, 3 anos atrás agora, né, a roteirista do ano foi a Alice Marconi, uma travesti, uma mulher trans. É, é, e aí todo mundo celebra, né, porque ela mereceu mesmo aquele prêmio, a Alice é uma roteirista incrível. Só que essa contradição, porque a gente premia uma como uma excelência em roteiro, e os espaços de roteiro esquecem até dessa uma, né? Eu fiquei chocado, porque eu imaginaria, por exemplo, que no Frapa da Vida, alguém como a Alice Marconi seria convidada para fazer uma fala, né? E aqui é uma coisa, não é uma crítica pontual ao Frapa, eu acho que é só um reflexo do que acontece no mercado todo, né? Porque quando os maiores portais, os maiores fomentadores da profissão roteirista do nosso país não estão olhando pra gente, pra mim, pra Clarice, pra Cássio, né? E pra todas essas 170 pessoas que a APTA mapeou em um mês, a gente tá na merda, com respeito da palavra, né? Porque é isso que a Clarice falou. Se tá lutando por todos os roteiristas, que roteiristas são esses, né? E eu nem vou entrar em questão de raça aqui, vou ficar só na questão da transgeneridade mesmo, né? Porque eu sinto que é um movimento muito confortável de exigir da gente sempre que a gente proponha as soluções como se a gente já não estivesse propondo elas há muito tempo. A APTA não surge de uma hora para outra porque um grupo de pessoas decidiu fazer uma associação para brincar de associação. A APTA surge de uma luta coletiva que está cansada de cobrar por meios informais as grandes instituições da audiovisual e do roteiro no Brasil, sejam elas públicas ou privadas, o espaço para a gente, né? Porque, e aqui eu parafraseo a Helena Vieira, que é uma intelectual que eu gosto muito, admiro muito, travesti, mulher trans maravilhosa, que no seminário do SESC sobre discussões de gênero também, ela pegou e falou uma coisa que é muito pontual. A gente está pedindo socorro, mas é um socorro muito bem qualificado, porque nós somos muito bem capacitados, entendeu? Eu fiquei 10 anos tentando entrar no meio audiovisual. Bastou alguém me dar um sim que eu estou trabalhando com isso até hoje. Sabe? Porque nós somos um bando de pessoas que não sabem o que está fazendo. A gente sabe o que quer fazer, a gente sabe muito bem fazer o que a gente quer fazer, mas nem as grandes instituições olham pra gente para além de janeiro e junho, né? Pontualmente assim. Então, para mim é muito complicado, porque. E aí, voltando pro tema da live, para eu encerrar minha fala. Onde é que estão os roteiristas trans? A gente está do lado de vocês. Mas assim, como é que, por exemplo, a Abra vai exigir de uma profissional trans, travesti, ou mulher trans, ou pessoa não binária, ou homem trans, pessoa transmasculina,
aqui do Capão Redondo, que trabalha com audiovisual comunitário, que essa pessoa tem que ter um edital ou um contrato ou alguma coisa para entrar na associação, se essa pessoa está fazendo no corre dela de forma super autônoma, às vezes com o celular dela, para quebrada. Essa pessoa tem experiência audiovisual também. Mas como é que ela vai acessar a discussão ali realmente do mercado quando os próprios critérios questionam a qualificação dela? Porque se não é essa qualificação, eu não estou falando também que tem que ser pegar qualquer pessoa, não. Acho que as pessoas têm que ser bem qualificadas mesmo, porque a gente está falando de trabalho. E a nossa profissão é um trabalho que é muito caro, né? Uma parte de roteiro, vocês sabem muito bem como é que é. Mas às vezes os critérios não correspondem ao nível de profissionalização dessa pessoa. Eu não tenho faculdade. Eu terminei meu ensino médio pelo Enem na época, que agora não tem mais, né? Tiraram. Porque eu reprovei por falta da minha faculdade. Enfim, não tenho faculdade, não tenho diploma do ensino médio ali, tirado das coxas. E quando eu vi no mercado audiovisual, eu não tinha nada ali de um argumento ou dois meu e alguns projetos pessoais meus que estavam só na minha gaveta para apresentar para o mundo para conseguir trabalho, sabe? E até para tentar conseguir entrar na Abra. E, e quando eu tive a oportunidade, eu não deixei a dever a nada para quem já tinha mais experiência e mais oportunidades do que eu, sabe? Mas os critérios me impediam de entrar. Precisou alguém olhar para mim, ignorar os critérios, olhar que era uma boa profissional, para eu conseguir chegar aos critérios, entende? Apesar de eu já dominar eles. Então, eu acho que a gente vai falar muito da apta hoje, já estamos falando. Eu acho que a resposta para o que pode ser feito é olhar para o que a gente já está fazendo por conta própria, né? E sem um centavo no bolso, para ver que não é difícil, gente. Pelo amor de Deus, um grupo de WhatsApp juntou quase 200 roteiristas trans, por que que a apta só tem 17? Que a Abra só tem 17, né? Será que a gente está realmente tão invisível assim? Ou é um olhar cisgênero que por algum motivo, prefere ignorar a nossa presença ali no mesmo espaço, sabe? Do mesmo lugar. Porque acho que a conversa agora tem que ser outra, né? Todo mundo já sabe, todo mundo quer lutar por diversidade, todo mundo não sei o quê, todo mundo blá blá. Mas e praticidade, né? Quais ações práticas que a gente pode fazer? Porque falar que a gente tem que ir até vocês, por vocês eu digo a genialidade do mercado, propor alguma coisa, pra mim é me chamar de idiota, porque a gente já tá propondo há muito tempo. A gente bate na porta de produtora, a gente bate na porta do Ministério. A AFTA está conversando com a SPCine, com o Ministério da Cultura, para ver questões de edital. A Abra devia estar lá com a APTA comentando isso. Entendeu? O Frapa devia estar lá, o Rota devia estar lá, sabe? Então, é muito esse lugar. Eu acho que as coisas. Existem já listas e listas do que dá para fazer. Mas acho que a pergunta anterior é: vocês querem fazer? Porque gritando a gente já tá há muito tempo, né? Então é complexo. Perfeito. Eu vou mostrar o site aqui da APTA, mas eu também queria fazer uma convocação, assim, peraí, deixa eu... Acho que talvez eu não... Aqui. A gente falou tanto, né, aqui da APTA, então esse é o site da APTA, que é a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual. Dentro do site tem o perfil aqui, não tenho certeza se são todas as pessoas associadas, mas muitas das pessoas associadas. Depois, né, recomendo para as pessoas que estão assistindo a live entrar, darem uma olhada lá no site. E quem também se interessar, aqui a gente tem, acho que aqui no Visão Som, será? É isso mesmo. Aqui tem um formulário de filiação, tem um pouco mais sobre a associação também, né? Um formulário de filiação, e dá para entrar em contato. Como a gente falou, né? Essa questão de saber quais são esses espaços. Eu acho que também isso que a Clarice estava falando sobre os degraus, eu acho que é muito interessante, porque eu acho que o conhecimento sobre o degrau também é um degrau, sabe assim?
você saber quais são os espaços que você pode, que existem e que podem ser ocupados, e que são espaços de troca, ou de conversa, ou de luta, também é um conhecimento que eu vejo que ainda, né, precisa ser colocado como um degrau, assim. Especialmente quando você está lidando com formação, né? Quem tem essa oportunidade de dar aula para estudantes de audiovisual, estudantes de roteiro, sabe que, assim, uma vez que chegou ali naquele curso, ainda o mundo do audiovisual e do roteiro ainda parece uma coisa muito etérea, muito distante, às vezes coisas que a gente está falando aqui, né? Quando ela fala, o Frapa, quem está aqui sabe, né, do que ela está falando. A maior parte das pessoas que estão vendo a live sabe que ela está falando do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, mas ainda assim são espaços que são legais da gente reafirmar. Deixa eu tirar aqui. Queria fazer assim, um comentário e uma convocação para as pessoas mesmo, porque aí passa por algumas coisas que eu entendo como importantes, assim, da gente reafirmar aqui, que é a ideia do que é uma associação, e tanto a APTA, quanto a ABRA, quanto a PAN, quanto todas as outras associações do audiovisual, ou de trabalhadores, ou de profissionais, né, das áreas, a gente se associa porque junto, quem sabe, a gente consiga o que a gente não consegue sozinho, assim, né? A associação é uma associação de luta em que acaba tendo muitas funções colaterais, assim, e uma delas é o networking, com certeza, assim, essa coisa de conhecer as pessoas. Existe um benefício, claro, né, de você ter desconto ali para cursos, de você ter... são coisas que a associação tenta proporcionar para ir melhorando a vida da pessoa associada, né, e melhorando a vida do profissional associado. São coisas que são possíveis de serem feitas e que eu acho que são legais de serem feitas. Mas eu acho que é muito legal a gente bater sempre um martelo na tecla de que a associação é uma associação de luta profissional muito importante, assim, né? E de que a gente, estando na associação, é a gente que faz a associação, né? Então, dentro da APTA, se vocês quiserem falar um pouquinho mais como que é o trabalho, se alguém quiser falar um pouquinho mais como é o trabalho, mas dentro da ABRA existem muitos comitês e grupos de trabalho diferentes que abordam assuntos diferentes e que tem como finalidade propor soluções práticas e ações práticas mesmo, assim, né? Grupos de trabalho são para isso. Então, existe o grupo de trabalho de políticas públicas, o grupo de trabalho que foi criado no passado só para discutir editais. O grupo de trabalho, que é outro, né? O comitê, na verdade, que é o Comitê de Diversidade Sexuais e de Gênero, que vai se focar nessa ação, mas que tem pessoas que estão lá no Comitê de Diversidade Sexuais, que também estão lá no Comitê de Políticas Públicas, também estão no Comitê de Digitais, e estão batalhando por isso tudo que a gente estava conversando aqui, né? Tipo, o grupo de políticas públicas, ele está nessas conversas de formação dos editais. Inclusive, ano passado foi um comitê, assim, extremamente ativo, especialmente em toda a questão das leis Paulo Gustavo, né, no Brasil todo. Então, teve bastante trabalho, bastante discussão desse grupo, né? Teve acho que foi um dos grupos que mais trabalhou ano passado na ABRA. Mas é essa questão mesmo, né? De como a gente pode convocar as pessoas que estão assistindo para não só estarem na associação, mas se entenderem como parte, né? Assim, o que é se associar? O que é? Acho que isso é legal da gente refletir, assim, né? O que é quando eu falo quero entrar dentro da ABRA ou quero entrar dentro da APTA, ao que eu estou me propondo. Eu também estou me propondo a me juntar a uma frente de luta. Eu não estou me propondo, né? Eu posso ser uma profissional do audiovisual, e até é legal, assim, essa discussão também dos critérios. Acho que é legal a gente sempre voltar a ela, porque esses critérios vão mudando e eles precisam abarcar as realidades que vão se propondo dentro do mercado. E mudar estes critérios também é uma ação que toda pessoa associada pode começar, né? E pode propor. Inclusive, esses critérios foram mudados. Eu não sei, Cássio, como que era a questão. Eu não vou saber acompanhar, porque eu estou acompanhando desde setembro, outubro, né? Que foi quando eu entrei na diretoria de associados, quando a gente começou essa gestão, assim. Mas eu sei, por saber de outros
de outras pessoas que já ocuparam esse cargo de diretoria de associadas, que essa é uma preocupação que foi provocando uma mudança nesses critérios, que era uma mudança assim que não faz o menor sentido no Brasil hoje a gente exigir um crédito de longa-metragem produzido e exibido para uma pessoa ser roteirista, assim, né? Não faz o menor sentido. Então, isso precisou foi precisando ser reavaliado, né? E foi chegando hoje em uma série de critérios que eu acho que são bem mais largos, né, maiores do que os que já foram, mas que são super passíveis de mudança, e aí isso é através de uma mudança no estatuto da associação, né, porque esses critérios são votados em Assembleia Geral da associação, então todo mundo que tem interesse pode participar ali da Assembleia, votar, propor mudanças, e aí essas mudanças vão valer para os próximos períodos, assim, né? Então, isso eu acho que é legal da gente pensar um pouco numa forma também de fazer as pessoas se sentirem parte da associação, também é se colocar como parte e propor essas mudanças, propor essas questões. Mas são discussões, essa discussão da admissão é uma discussão que ela é perene, né? Ela, assim, a gente está sempre em muitas assembleias, isso já foi discutido, já aconteceu várias mudanças e tal, e eu acho que é legal a gente sempre voltar para ela. Eu queria conversar um pouquinho, acho que a gente também, na verdade, nem tem tanto tempo assim, mas é que eu queria muito fazer essa pergunta para vocês sobre o que vocês têm entendido como perspectiva na trajetória de pessoas trans dentro do mercado, assim, né? Se vocês reparam alguma transformação da trajetória de como o mercado está recebendo as pessoas trans quando vocês entraram no mercado, na trajetória de vocês e hoje, e se vocês, enfim, apontam caminhos para isso, porque a entrada dentro do mercado é uma coisa que a gente está falando aqui sobre roteiristas trans podem ser de vários níveis de profissionalidade, de profissionalização, mas a entrada no mercado é um assunto muito delicado, né? Porque realmente, a entrada é essa barreira que quando você consegue passar por ela, talvez as coisas possam seguir a partir daí. Aí ela falou uma coisa muito interessante, né? Assim, eu demorei 10 anos para entrar no mercado, mas quando eu comecei a trabalhar, eu nunca mais parei. Então, como vocês enxergam essa dificuldade de entrada inicial dentro do mercado mesmo? Olha, eu acho que eu passo mais tempo do meu dia procurando trabalho do que produzindo, sabe? É uma realidade horrorosa. Eu não sei nem se eu tô no mercado, sabe? Porque o primeiro projeto comercial que eu trabalhei foi agora o Born to Fashion, no ano passado, como diretor, né? Não como roteirista, depois de 12 anos de carreira. Eu tenho 15 longas, eu tenho um longa, tenho 15 curtas, passei por mais de 80 festivais, tenho prêmios internacionais, mas tudo que eu fiz eu me produzi, entende? Então, não sei também, quero saber também, assim, sabe? Eu acho que é demorado realmente, eu acho que para muita gente é demorado, mas acho que para pessoas trans demora mais ainda, entende? Então é isso que eu vi a Lumasa falando sobre isso, sabe? Pessoas que começaram comigo já estavam atuando há um tempão, eu levei 10 anos para começar, sabe? Então eu vejo que essa é uma fala recorrente. Então eu espero que esteja melhorando, a gente sempre tem expectativa, né? Eu quero muito também fazer essa convocatória para que as pessoas chamem a gente para escrever. Eu acho que existe a parte das políticas afirmativas, mas existe a parte do chamar para escrever. Ainda recuperando essa experiência do Frapa, eu queria falar um pouquinho mais. É um festival que eu gostei muito de participar, participei pela primeira vez, fui convidado para a mesa, participei dessa mesa que, infelizmente, eu acho que foi uma das poucas mesas que não estavam cheias, porque todas as mesas estavam lotadas. Era uma mesa que estava bem mais vazia. E todo mundo que assistiu falou, foi a melhor mesa que eu vi, sabe? Então, essa sensação do tipo, fica de novo aquela pergunta que a ela fez, sabe? Vocês querem que a gente entre, sabe?
porque fica assim, um gosto meio amargo, assim. Só que daí quando você vai ver o pitch, não tem um pitch que não tenha personagem trans, que não estejam utilizando da cultura trans, de coisas da cultura trans, personagens trans. Não tem um festival de cinema, um festival de roteiro. Tipo, as pessoas cis estão escrevendo muitos personagens trans. Não tem um festival de curta, nada que não tenha pessoas trans. E isso é ótimo. Temos que ter personagens trans. Eu acho que isso está assentado. Mas não estão chamando a gente para escrever. E o ponto de vista é diferente. Então, enfim, a gente quer estar atrás das telas tomando as decisões também. Então, acho que é um pouco isso, o desabafo. Tem 17 pessoas vendo a nossa live, ó. Essas 17 pessoas, estou vendo que tem muita gente do grupo ali, ó, gente, entrem na Abra, sabe? Porque se todo mundo aqui entrar, a gente dobra o número de pessoas trans na Abra, entendeu? É. Inclusive a pessoa. Ah, eu vou falar agora. Inclusive a pessoa que ganhou o prêmio de melhor roteiro do Frapa ano passado é uma história, né? Com a suposta protagonista travesti, escrito por uma pessoa cis. Mas enfim, não é um ataque pessoal, é só pra pontuar que é um costume comum, né? Tipo, é isso. Eu participei da bancada do, dos pitch de piloto de série do Frapa ano passado. Não vi uma pessoa trans, entendeu? Não vi uma pessoa indígena, não vi muita coisa eu não vi no Frapa, assim. E eu falo essas coisas não é como ataque, é como chamar atenção para um termômetro, né? E perspectiva para o futuro para mim é complicado. Eu gosto de pensar que nos últimos 10 anos no Brasil a gente tem vivido, de certa forma, algo como uma primavera do audiovisual trans, né? As pessoas começam a fazer mais por conta própria, tem muita coisa sendo produzida na periferia, gente. Tem muita coisa sendo produzida fora do eixo Rio-São Paulo. Tem muita coisa sendo produzida nos guetos, nas vielas, sabe? Tem muito artista trans produzindo coisa pra caramba. Assim, o Cássio citou o Tela Trans tem um acervo absurdo de obras feitas ou com participação de pessoas trans ali na tomada de decisão. Então, e eu sinto que é um movimento que vem crescendo muito, assim, né? Do meu ponto de vista, posso estar errado, pode ser anterior. Mas eu sinto que há uma força maior que começa a se mover de 10, 12 anos para cá. É, e quando eu cheguei em São Paulo em 2016, ou quando eu comecei a dar rolê em São Paulo em 2013, 2014, eu não via, por exemplo, a quantidade de pessoas do audiovisual ou na arte no geral, como eu vejo hoje em dia. Né? Então a perspectiva que eu tenho para o futuro é que sim, as nossas produções vão ficar cada vez maiores, porque chega o ponto também que se não abrir a porta, a gente começa a dar chute dela para ela cair, né? Então, eu acho que a existência da APTA já diz muito sobre o que eu espero para o futuro do audiovisual trans do Brasil, né? A gente finalmente começa a se unir, a gente começa a se juntar por um objetivo muito comum e prático, que é a empregabilidade e respeito a nós enquanto profissionais, enquanto artistas, né? E é um movimento que eu acredito que vai crescendo, que vai continuar crescendo, porque é um movimento que vem de uma outra continuidade também, né? É um movimento que vem de pessoas como o Renato Carvalho, sabe? Que vem da própria Lumasa, sabe? Vem de outros movimentos artísticos. Então, não sei, eu tava conversando com o Cássio sobre isso ontem. Eu sinto que a gente tá vivendo uma espécie de primavera trans no audiovisual brasileiro. É, é, que de alguma forma vai crescer, porque a gente tá criando formas de fomentar entre a gente, né? E propor esse diálogo com a cisgeneridade, porque é isso, a gente vive em sociedade, a gente não quer viver isolado. A gente não quer roubar o lugarzinho da janela de ninguém, a gente só quer sentar no ônibus também. Entendeu? Não quero roubar sua poltrona, só quero uma pra mim, sabe? Então, eu gosto de pensar um pouco. Eu sou uma pessoa meio cética, mas eu também sou meio romântica. Eu gosto de pensar um pouco que as coisas inevitavelmente tendem a melhorar, nem que seja um pouco, né? Porque senão a gente não sai da cama. Se eu não pensar que as coisas vão melhorar, né? Porque não adianta muito pra mim, por exemplo, é, é,
Eu conheço muita gente que trabalha com arte ou com audiovisual especificamente que é trans, né? E eu sou uma dessas poucas pessoas hoje que conseguem viver disso, sabe? Conheço pessoas que viram à noite, às vezes, trabalhando em 3 correntes diferentes para pagar as contas. Isso não é legal. Isso não é saudável, sabe? Então, não adianta muito também a gente falar muito bonitinho das coisas só porque eu, ou você, ou fulaninha tá em um local confortável dentro ou fora do mercado, porque pra grande maioria da gente não tá. Então, se eu não tiver uma perspectiva melhor pra essa galera, e pra essa galera significa eu também, porque a gente é descartado muito fácil também, as pessoas querem a gente momentaneamente, né? Talvez daqui a 2, 3 anos ninguém saiba, vai saber, né? Mas daqui a 2, 3 anos ninguém nem lembra que eu existo. Isso não vai acontecer, mas é assim que funcionam as coisas. Porque a gente tá no Brasil, né? A gente tá no país que mais mata a gente. É horrível falar dessas coisas, mas é a realidade da situação. E tirar emprego, não facilitar acesso aos espaços, não facilitar, não permitir acesso aos espaços, é também genocídio, né? Quando você prefere contratar uma roteirista cis para contar uma história e nada contra pessoas cis escreverem narrativas trans. Um dos meus filmes favoritos do Brasil é o Inabitável, não foi escrito por uma pessoa trans. Entendeu? Ele é uma obra de arte, sabe? Mas, por via da regra, porque geralmente é um trabalho medíocre que é feito, prefere pegar uma pessoa cis B pra fazer um trabalho medíocre, pra contar uma narrativa trans, do que empregar o Cássio, do que empregar a Clarice. E isso também é parte de genocídio. Porque fala muito de capitalismo, o capitalismo é dinheiro. Se você fala para aquela pessoa que você não vai dar emprego para ela porque ela é trans, você tá matando ela. Entendeu? Então, minha perspectiva para o futuro é que isso mude um pouco. E eu acho que a APTA e essas pontes que a APTA está criando com a ABRA, com a APAN, e essas propostas de diálogo coletivo que a associação tem propondo e vai propor muito mais, me dá uma perspectiva maior de esperança para a gente enquanto coletivo de luta. Desculpa, a gente, eu falo demais, é foda. Ah, mas fala muito bem, amiga. Aí fica difícil falar depois de você, né? É... Não, mas aí, sei lá, eu acho que é só. Eu não tenho mais muita coisa para falar, até porque o que eu tenho de mercado não é metade, um terço que ela tem, que o Cássio tem. Então, eu acho que eu só devolvo um pouco a pergunta, assim, porque, tipo, e aí, laboratórios, rodadas de negócio, mercado, cursos, associações, o que é que vocês têm feito para que mais pessoas trans sejam incluídas, para que o mercado para as pessoas trans mudem e seja mais acessível? Eu acho que um pouco vocês têm que dizer também, porque assim, a gente está, como a Ela já falou, a gente já está gritando há um tempo, né? Então, e aí, o que é que vocês têm feito? Perfeito. Eu acho que essa tá lançada aí também uma questão, né, das parcerias, assim, né? Parcerias com a APTA, a gente falou sobre o formulário aqui, né, de filiação para pessoas roteiristas, enfim, que estejam interessadas, mas fica aí a reflexão, né, para laboratórios, festivais, mercado como um todo, buscar também as associações para formar parceria, porque isso faz parte do ouvir, né? Ouvir o que as associações têm a dizer para poder fomentar um mercado mais digno para todo mundo aí. Nisso, eu também queria convocar, né, as pessoas que estão assistindo a nossa live. Acho que vai ficar também no canal do YouTube. Acho que deve, geralmente, muita gente assistir depois, né? Então é legal deixar o recado aqui de que a Abra está fazendo uma nova edição de uma ação que já tinha acontecido antes, que é uma ação de convocação de pessoas trans que quiserem se filiar. Então, a ideia é que pessoas trans que aplicarem para a associação, né, que quiserem entrar na Abra, vão ter isenção de 1 ano de semestralidades, né? Então, são aí 2 semestralidades, para ajudar um pouco aí nessa questão do acesso, dos degraus e de como... inclusive, a gente já, desde que a gente anunciou essa ação, a gente tem aí a gente viu hoje aqui no nosso sistema,
Tem acho que umas 3 ou 4 pessoas trans que estão aqui na filinha esperando a avaliação do formulário, que provavelmente deve ser feita essa semana ainda. Então, convoco mais pessoas para entrarem e se colocarem mesmo, assim, né? Eu acho que é muito interessante pensar, acho que o Cássio até falou isso um pouco por aí, assim, nessa multiplicidade, né? A gente está falando aqui sobre gênero, mas, assim, pessoas trans, como, né, todas as entidades são muito múltiplas, têm pautas diferentes, têm questões diferentes, têm vontades diferentes com relação ao audiovisual e podem se posicionar em todos esses grupos de trabalho, comitês, ocupar os lugares, colocar as suas pautas, as suas ideias, que só vão tornar a associação mais rica, porque a gente vai conseguir olhar mais para esses e para todos os outros assuntos que essas pessoas queiram colocar em pauta, assim, né? Então, acho que a gente termina aqui fazendo essa convocação para venham com a gente ocupar esses espaços e tentar engrossar aí o coro da luta, assim, porque não é fácil. Aí uma coisa que eu acho que, sei lá, um pequeniníssimo depoimento pessoal meu, entrando na diretoria da Abra agora em outubro do ano passado, cada dia mais eu descubro como é difícil, porque, assim, luta política é uma coisa que é, assim, é uma luta de 3 meses para fazer uma vírgula, e aí mais 1 ano e meio para fazer uma frase, para mudar algum detalhe de uma política pública de um lugar específico, assim. Então, realmente fica a minha admiração absoluta por pessoas que vivem isso o tempo inteiro, assim, porque é um lugar de uma luta, de uma resiliência gigantes. E para que a gente consiga sobreviver a isso, é importantíssimo que muita gente se junte nessa luta, para que a gente consiga dividir esse peso também, né? Porque também é um lugar ali de carregar uma coisa muito pesada para que alguma coisa mude. Então é isso, convoco as pessoas para se juntarem a gente e darem suas contribuições. Queria agradecer muito, Cássio, Clarice, ela, muito obrigada. Já conhecia os 3 aí enfim, né, de ter contato com os trabalhos, com o mercado, etc. E fiquei muito feliz de poder estar aqui mediando essa conversa. E deixo aí, se alguém quiser fazer uma consideração final. Eu queria agradecer também o espaço para falar, né? E acho que é importante pontuar também que a Abra retoma esse movimento de facilitar a entrada, né, com a questão da mobilidade com pessoas trans, em conversa também com a APTA, né? Porque acho que é importante frisar isso. E é isso. Queria agradecer também. É sempre uma alegria para mim conversar com Clarice Cássio, qual eu vou te conhecer também, Vana, conversar assim, de forma direta. E aí eu falo aqui de novo, né? A gente tá aqui, a gente tá cansado de promessas, mas a gente ainda acredita nelas, né? Então, acho que para finalizar da minha parte, o que eu gosto, o que eu diria, aí falando por mim, é tipo, ou genuinamente nos queiram ao lado de vocês, ou não continuem nos iludindo, né? Porque a gente vai procurar fazer outra coisa, né? E por vocês eu quero dizer toda a parte singela do audiovisual brasileira. Que a gente tá falando aqui especificamente de roteiro, mas a gente sabe que todas as áreas é complicadíssimo, né? E em relação à área especificamente, e aí eu falo Abra mesmo, não ao comitê, porque inclusive muito grato ao comitê por ter proposto essa conversa, mas a Abra Constituição, eu peço que a Abra não se lembre da gente só em janeiro e junho, para fazer uma campanha de colocar nossa fotinho no feed do Instagram e parecer de conta que tá ok. Não tá ok. O que tá ok é aquilo que a Clarice falou. Vai lutar com a gente por edital, vai lutar com a gente para conseguir bolsa em curso, sabe? Vai, às vezes, numa bolsa. Mano, teve uma gata que dá aula de assistir de um roteiro que acabou de dar 10 bolsas para pessoas trans do Brasil inteiro estudarem com ela. E ela não é nenhuma roteiraria na vida. E com isso eu quero dizer que ela usa sobre recurso, sobre dinheiro mesmo. Então, é isso. A gente precisa
Eu vou falar por mim. Eu preciso que vocês entendam que a gente tá no barco furado, assim, sabe? E que há um limite até onde a gente consegue ir, porque a gente já tá nesse limite. E a APTA é o sinal desse limite, né? Mas agora também precisa que vocês, sinceridade, decidam. Vocês realmente querem a gente para diminuir esses números e a gente deixar o audiovisual mais interessante? Ou não finjam que querem? Tá tudo ótimo também. A gente sobreviveu a tanta coisa. Sobrevive também a isso. Obrigada, gente. Ela foi perfeita. Difícil realmente depois falar da ela, assim. Eu acho que precisa essa tomada de consciência mesmo, porque esse gosto amargo que eu falei, que eu saí do Frapa, que foi uma experiência muito legal, que eu conheci muita gente muito legal, mas era muito óbvio uma certa cisão de gênero e raça, sabe? Existiam as mesas de pessoas cis brancas, existiam as mesas de pessoas trans e pretas, sabe? E eu posso parecer radical falando isso, mas eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar isso antes de tudo. Primeiro observar, enxergar, mas também não só observar e enxergar, né? É aquela coisa, tomar consciência, reconhecer, reparar, porque ou isso, ou não fica fazendo o discursinho de que sou descolado, sou desconstruído, porque não é, entende? O audiovisual é bastante conservador, é um lugar bastante conservador. Então, acho que é um pouco isso também, mas também agradeço a fala, aqui agradeço o espaço, agradeço a fala de todo mundo. Sei que também tem muitas pessoas cis aliadas. Às vezes a gente fala com. Eu falar por mim, né? Eu às vezes falo assim de uma maneira mais direta por um cansaço mesmo, assim, sabe? Mas sei que tem muitas pessoas muito maneiras e muitas pessoas cis aliadas e a gente precisa dessas pessoas, sabe? Porque é isso, é uma disputa que a gente está vivendo e a gente, enfim, é isso. Muito obrigado. E aqui, ó, o pessoal também que está assistindo aí, que está comentando, muito obrigado. Eu também só queria agradecer demais pelo espaço, pela troca. E E é isso, né? Tipo, também aproveitar para promover uma outra ação que vai acontecer, que deve começar amanhã, ou logo menos no próprio Instagram da Abra. Então, eu convido todo mundo a ir ver, que vai ser justamente essa divulgação de profissionais trans da Abra, e inclusive com as disponibilidades de trabalho deles. Assim. Então, cola com a galera, chama a galera para trabalhar, chama a galera para pensar iniciativas também que dê para fazer junto, porque a gente sabe o que a gente precisa, a gente pode colaborar com isso, então, enfim, vamos colar aí nessa galera que está interessada em fazer e vamos começar a mudar essa perspectiva. Perfeito. Visibilidade, né? Como a ela falou também, a grande questão é que no capitalismo a gente precisa sobreviver e a visibilidade passa por mudar os fluxos econômicos da situação, assim, né? Tirar o dinheiro só das pessoas que estão acostumadas com ele. Queria agradecer aqui os comentários. A gente não... desculpa, gente, porque assim, não deu tempo também da gente ficar lendo os comentários, enfim, mas teve muita gente depois. Eu convoco aí, né, o Cássio, a Clarice, ela a lerem os comentários que estão no YouTube, porque as pessoas gostaram muito, teve muita gente mandando recados super carinhosos para vocês. Queria agradecer então todo mundo que viu, agradecer vocês e deixar aqui, né, recado final. Participem, venham junto com a gente, que eu acho que é super importante. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Mais praxis, menos discurso. Beijo. Boa noite. Boa noite.